Eu sou da opinião que toda vitória tem que ser comemorada, independente da situação da equipe, que não é nenhuma situação, já é uma constância, não é aquela coisa pontual, é algo que se faz parte do dia a dia. Mas cabe ao torcedor São Paulino comemorar, sim, vitória, 3 pontos, liderança do grupo, mas antes de analisar partidas, é olhar no contexto amplo. E o que se fala não é somente por essa partida, o que se produziu, é o que se vem produzindo. E é o tal, essa vitória 2-0 que o São Paulo ganha sobre o Puerto Cabello da Venezuela, 2-0, só que o placar não foi de 2-0. Foi além dos números. 2-0 é o que está na súmula constando. Mas pode-se dizer que foi um 0-0. Pode-se dizer que foi um 1-0 para o Porto Cabello. Poderia-se dizer. Ou não, porque a equipe venezuelana é muito fraca. Mas o futebol apresentado pelo São Paulo é um futebol de derrotado. É um time que entra já com a cara de derrotado do São Paulo. Sem vontade, acomodado. Você não vê aquele São Paulo. Acho que o último resquício que eu vi isso do São Paulo, alguma coisinha relativo ou muito próximo à vontade, foi a vitória do São Paulo contra o Tigre, pelo mesmo torneio sul-americana, na estreia. O jogo na Grande Buenos Aires, na cidade de Vitória, 2-0 para o São Paulo. O futebol foi grandioso? Não, mas teve alguma coisa próximo a ter vontade, superação. Hoje não. São Paulo vai enfrentar uma equipe tão fraca, mas fraquíssima, sem nenhum repertório técnico. Não que o São Paulo tenha. O São Paulo também é fraco. Espelho também, é sempre bom sem falar do jogo atual, mas dá uma olhadinha breve para trás. O que o São Paulo fez ou não fez contra um Botafogo, o limitadíssimo Botafogo na estreia do Brasileirão. Brasileirão que é o torneio importante para o São Paulo no restante do ano, porque é o que vai dizer o que é o que não é o São Paulo. São Paulo, que deu cartas contra o Botafogo, tem um time que não vai brigar por títulos. Por mais que venha ganhar jogos, porque o São Paulo não apresenta constância. Você vê que é um time fica flertando entre time desligado, time desmotivado, time disperso, time ruim. Por mais que tenha boas peças, o São Paulo está longe, mas muito longe de ter um time. E vencer Puerto Cabello em casa por 2-0 é pouquíssimo. E não estou nem olhando só o placar. O placar totalmente enganoso, é o tal do me engana que eu gosto. Foi exatamente esse resultado. Porque não jogou nada. 86, 85 minutos de partida sem ofender. Teve uma bola na trave. O São Paulo, como é que o São Paulo joga em casa? O estádio, no tamanho do Morumbi, esteve vazio hoje, né? Para poder encher o Morumbi precisa de muita gente. Mas, ainda por muita chuva, o torcedor São Paulino que foi ao estádio apoiou, fez sua parte. É o mais daquele do carregar a equipe no colo. Ou muito mais do que isso, jogar até mais do que o time. Hoje, acho que a nota positiva do time do São Paulo foi a torcida só. O tal dos bravos que foram ao estádio ver isso. É complicado, né? Isso é a prova dos que foram hoje para ver um Puerto Cabello numa terça-feira à noite, às 9h30, numa Sul-Americana, é porque amam o mesmo time. Eu acho que o público que foi hoje é a torcida do São Paulo. Essa. Não é o que vai em jogo, entre aspas, festivo ou jogo de oba-oba, que vai lá e enche o estádio. Não somente esse. Também esse é torcedor do São Paulo. Mas eu falo que nesse momento de dificuldade, os bravos eram os que foram. Que eu aposto que esse São Paulino que foi pro estádio, ou São Paulino que não conseguiu dormir. Porque eu assistindo o jogo do São Paulo, eu dormia, eu acordava, eu piscava os olhos.
Tava meio sonoro porque a equipe do São Paulo não empolga. Uma das coisas que a gente vê o jogo do São Paulo, o São Paulo mesmo em casa, fora, o São Paulo não faz abafa. É um time que valoriza muito a posse de bola sem ofender. Então, e eu falo quanto a produtividade, o São Paulo não produz. Eu vou até falar a sequência, desde a vexatória eliminação nas quartas de final do Paulista pelo vice-campeão Água Santa, o São Paulo vem acumulando não futebol. Se sobressaiu um pouco na vitória contra o Tigre, na estreia da Sul-Americana, que mais uma vez o São Paulo, agora vai, esse é o verdadeiro São Paulo. Não, não é. Ou o normal do São Paulo é esse. É um time que até que ganha, mas você não vê perspectiva. O São Paulo perde a classificação para o Água Santa, aí passa praticamente um mês depois da estreia na Sul-Americana. Ganha de 2-0. O São Paulino falsamente se ilude, porque acha, não, porque agora ficou um mês treinando, o time ficou dedicado, vai lá e vence. Vai jogar a Copa do Brasil em casa, primeiro jogo da Copa do Brasil, terceira fase, um Ituano, 0-0. O Ituano não quis se expor porque estava no Morumbi. São Paulo também não se expôs porque também estava no Morumbi. Não sei, não houve motivos para o São Paulo não querer ofender um Ituano. Ficou no 0-0. Estreia, isso aí, Copa do Brasil, né? Vai estrear pelo Brasileirão, pega o Botafogo. Limitadíssimo Botafogo. Por mais que tenha os investimentos de John Textor, é um catado. Não, longe de querer falar qualquer coisa de boa do time do Botafogo. Achei mais humilhante pro time do São Paulo, que passa o jogo inteiro, acha-se um golzinho também, mas não produz, perde pro Botafogo. Isso que é um sinal de alerta, que fica aquele joguinho lá, jogo que poderia poderia se ganhar do Botafogo, já é uma derrota. É um jogo, uma derrota, que não veio vitória. Então, aí vai na Sul-Americana, pega o Porto Cabejo e vence. Toda essa sequência de placar que eu tô falando, não houve em nenhum momento evolução de futebol. Teve um lapso que o São Paulo teve, um pouco mais de vontade, ganhou de um time fraco que é o Tigre, mesmo jogando com a pressão da torcida na Argentina. Não é só, porque também houve todo aquele clima lá, clima de guerra, porque o São Paulo é aliado da torcida do Chacarita Júnior, que é rival do Tigre, tem toda aquela historinha. O São Paulo, com um pouco de vontade, conseguiu vencer. Aí, o São Paulino e o não São Paulino pode ficar se perguntando, será que falta também vontade? Não é só ruindade, não é só, eu quero queimar o treinador, não é só isso, é só aquilo. Não é só falta de futebol, é a falta de vontade. Querer um pouco jogar algo parecido com o futebol. E o São Paulo nem faz isso. Então, o São Paulo entra naquela do me engana que eu gosto. E como eu tinha falado do torcedor, é o único bem que o São Paulo tem. É o torcedor. Porque tudo isso que eu já falei quanto a placares, a torcida esteve lá. No Morumbi, fora do Morumbi, no Brasil, fora do Brasil, o torcedor esteve lá. Ainda apoia. Teve resquícios agora, nessa semana, da torcida organizada pedindo a cabeça de Rogério Ceni. Porque tem alguns torcedores agora que acordaram para poder separar o que é Rogério Ceni treinador, o que é Rogério Ceni jogador ídolo. Então treinador é uma coisa, o jogador, ex-jogador e ídolo é outra, né? O que ele construiu pelo São Paulo dentro de campo não se apaga, mas ele não construiu nada. E muitas vezes ele atrapalha sendo técnico, porque ele não sabe desvincular a sua imagem de algo construído pelo que tem que ser construído. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Ele manda prender, ele manda soltar. E quem sofre é o torcedor, porque não vê futuro. Rogério Ceni, mesmo ganhando, corre risco de sair? Sim. Muito por pressão interna. Então, como é aqueles mesmos conselheiros que elegem Casares e a turma do Casares,
pode eles mesmos criar pressão e querer tirar. Então acho o São Paulino da diretoria que gere o São Paulo não é o mesmo São Paulino que é o São Paulino que torce. Ele torce pro clube, mas é o clube poliesportivo, não o clube de futebol. Então, o São Paulo está menos futebol e mais clube, que é São Paulo Futebol Clube. Menos futebol, mais clube. Pensam-se no clube, não pensam no futebol, que é o carro-chefe. Sempre foi do São Paulo. E o São Paulo vive disso. O seu único patrimônio é a torcida. E com esse futebolzinho não se respeita a torcida. Mas quando a água começar a bater no queixo... Porque antes que tinha aquele ditado, quando a água bater na bunda, o time acorda. Já passou da bunda do São Paulo faz tempo. Já bateu na bunda, nas costas, tá batendo no queixo. Chegar no nariz e perder o fôlego, o time morre. E o morrer que eu falo, mais um vexame em Sul-Americana, pode vir a cair no brasileiro? Acredito que não, porque tem muita coisa horrível. Eu até brinco quando assisto o jogo de futebol e vejo times horríveis como Santos, Botafogo, como São Paulo. Eu falo que é pouca, para 4 rebaixados, 4 vagas para rebaixamento é muito pouco para tamanho time ruim que tem no Brasil. Porque time bom vai um futebolzinho, vai minimamente apresentável, um Atlético Mineiro mesmo não estando bem da Libertadores, um Fluminense agora com o Diniz está jogando bem, um Palmeiras, um Flamengo que tem mais destaque. Mas essa historinha que existe 12 clubes grandes no Brasil é 12 clubes tradicionais, com história, mas grande hoje, times fortes, vai 3 com muita boa vontade, 4 times, mas quando vai se ver mesmo com o desenrolar do ano, é um ou outro, então é sempre os mesmos que vão chegar, né, e não é de graça. Outra pergunta que fica também o Rogério Ceni, ele pode entregar mais do que isso? Eu falo no repertório dele, eu também no grau de entrega dele para com os jogadores, o jogador assimilar o que ele está querendo passar. Porque o São Paulo mesmo, o Rogério Ceni e o São Paulo não sabe que time que entra em campo. Ele muda muito. Acho que ele está tão perdido que começa a passar esse sentimento para o próprio jogador. Muda até, começa jogo dito importante, que tinha que vencer como venceu o Porto Cabejo, mas começa com o Caleri no banco. Ah, mas ele não tá bem, voltando de contusão. Mas é o Caleri. Com certeza o titular que foi hoje é pior do que o Caleri meia bomba. O Caleri machucado. O Caleri hoje é referência no São Paulo. E estamos falando de Caleri, calma. É um fazedor de gols, mas limitadíssimo tecnicamente, né? Um time do São Paulo que eu já vi jogar, que já teve com fazedores de gols, homens de frente. Eu já vi Dodô, eu já vi Aristizábal, eu já vi França. Só para falar de caras recentes. Não vou nem falar de Careca, nem de Zizinho, nem de Pedro Rocha. Nem vou falar de caras históricos do passado. Só recente, para quem é mais novo. E hoje, tipo assim, o São Paulo sente falta quando começa um jogo com Caleri no banco. Caleri, né? Quem é Caleri na fila do pão? Não sei, né? Então, São Paulino que pode responder pra mim. Achei melhor do que eu querer dizer qualquer coisa. Mas o São Paulo tem que abrir o olho, sim. Ganhou 2-0 do Porto Cabejo. Gols de Marcos Paulo e Michel Araújo, né? O Araújo. Mas bola não teve. Bola não teve, não tem. E vai ter? Fica naquela. O me engana que eu gosto. Finge que joga. Tem torcedor que acredita. Que agora, que com essas vitórias, entre aspas, ou sem aspas, quem sabe, mentirosas, enganosas, empolga o torcedor. O Campeonato Brasileiro vai pegar, final de semana, pega o América Mineiro. Tem bola para ganhar? Não sei, nem arriscaria palpite. Na próxima terça-feira vai ter Ituano Copa do Brasil. Lá, no Novelli Júnior, em Itu. Então eu não cravo mesmo o São Paulo passando. Vou fazer tipo o que aconteceu, vou fazer o pós-jogo, né? De como é que foi a classificação ou não do São Paulo. Mas o futuro do São Paulo é tenebroso. Não vejo tragédias no sentido de rebaixamento, porque
O São Paulo é minimamente competente mediante a grande incompetência que é o futebol brasileiro. Mas se começar a dar pano pra manga, pode acontecer. Não esqueça, São Paulino. São Paulino, torcedor São Paulino. Você que vai no estádio, você que está na sua casa e consome o São Paulo, assiste jogo do São Paulo. Abra o olho, né? Toda essa história, tricampeão do mundo, da Libertadores, nunca foi rebaixado. Uma hora tudo isso pode cair. Está caindo. Pelo próprio São Paulo, que começa a se ruir de dentro para fora. E você, São Paulino, cabe acreditar no quê? No que você quer acreditar ou no que você está vendo? É o tal do me engana que eu gosto. São Paulo 2, Puerto Cabello 0. Futebol 0, né? São Paulo ganhou? Sim. São Paulo perdeu? Também.